Em 1962, o mundo conhecia o herói conhecido como o Homem-Aranha, mas foi em 2002 que esse personagem ganhou um rosto nos filmes live action. E para saber se o clássico filme de origem do herói vale a pena, bem, vamos voltar para o início. O filme começa... Não, pera, sente essa trilha antes. Agora sim. O filme começa com o desajeitado Peter Parker perdendo o ônibus para a escola. Dentro dele temos sua crush, Mary Jane Watson, que tá toda felizinha com o Flash. Aí, e baita sacanagem do Motora rindo do piá. Como a mina pede pro Motora parar, ele consegue entrar no ônibus e sofrer mais bullying, só que agora lá dentro. Mas ainda acho que nada disso é tão ruim quanto a MJ dar um tchauzinho e não ser pra ele. Coitado do cara. Ao começar a excursão pelas aranhas, Peter percebe que nem nos seus amigos pode confiar, porque além do Harry nem ter dado uma carona pra ele, ainda vai lá e canta a Mary Jane com o que o Peter falou. Mas nesse último também não vou julgar, porque ele falou pro Peter ir lá e falar isso, mas o cara não quis. Ao mostrar as aranhas geneticamente modificadas, Peter cria coragem para tirar umas fotos da MJ, e se antes faltava uma aranha, assim como tua inscrição aqui no canal, bem, ela acaba de aparecer picando o Pete. Longe dali, Norman apresenta seu planador, mas o general só quer saber de um soro que deixa a pessoa mais forte. Aonde será que eu já vi isso antes? Contudo, o cientista avisa que o soro, quando dá certo, aumenta a força do portador, mas quando dá errado, que já aconteceu várias vezes, deixa o portador mais agressivo e insano. Pra piorar, o general fala que se ele não testar o soro em um humano, já era a verba do projeto, e é exatamente isso que o Osborn faz, testando nele mesmo e dando muito ruim. De volta ao Peter, ele chega todo mal em casa e acaba tirando um soninho, enquanto o CGI trabalha dentro dele, e ao acordar percebe que tem algo diferente, como estar enxergando sem os óculos, estar aparentemente mais forte e metendo umas acrobacias. Aí tu pensa, tá, agora que ele tá todo vai chegar na aula cedinho. Só que não. Mas pelo menos durante o almoço surge uma coragem para salvar sua amada com um grande reflexo. Ao se sentar, Peter vê que tem algo estranho e faz uma caquinha sujando o Flash, o que o deixa pistola indo com tudo pra cima dele e se dando muito mal porque agora o Parker tem poderes. Ao sair da escola todo perdido, Peter vê que tem algo diferente numa cena muito foda dele subindo as paredes e em seguida dando vários pulões. Ao parar em um local que não dá pra pular, Peter tenta lançar sua teia com as clássicas frases: vai teia, boa, para o alto e avante teia, deixa o like, deixa o like. E finalmente consegue lançar, mas definitivamente não sabe pousar. Uma dúvida, o símbolo dele com a mão pra lançar a teia tem algum significado e eu não sei? Porque tipo, nos quadrinhos e até nos filmes e jogos, ele utiliza um lançador. Faz sentido então aquele gesto para clicar no botão e sair a teia. Mas como aqui as teias são orgânicas, é um gesto por ser? Eu não sei, comenta aí se tu sabe sobre isso. Ao voltar para casa, Peter escuta Mary Jane brigando com seu pai e até tenta consolá-la, mas nem que lançasse assim a cantada mais braba de todas, ia conseguir vencer do Bad Boy com um carro. Ou seja, ele faz a lógica, quer ver os valores e decide que vai participar de uma luta só para arrecadar o dinheiro. Só que claro, antes precisa de um uniforme e treinar um pouquinho o lançamento de teias. Corta a cena e o tio Ben leva o Peter até a biblioteca e fala que recentemente ele não tem reconhecido seu sobrinho, mas que entende, mudanças acontecem, porém, o que ele deve saber é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que entrou no ouvido e saiu no outro, porque o Aranha Humana, digo, o Homem-Aranha vai até a luta. Para dificultar, uma jaula é colocada, só que para dificultar pro Serra-Osso, já que ela é uma grande vantagem pro Homem-Aranha e com seus poderes ele vence a luta. Mas nem tudo termina bem, porque Peter recebe apenas 100 conto, já que o anúncio tinha uma letra miúda que dizia especificamente, é 3.000 por 3 minutos, como ele ficou menos, só recebe 100. Então não tem muito o que fazer e o Peter vai vazando dali. Só que nisso, um ladrão passa por ele com toda a grana, mas o garoto tá nem aí, deixa ele ir, já que nada disso é problema dele. Ou melhor, nada disso é problema dele até agora. Porque ao sair do local, Parker descobre que o ladrão atirou no tio Ben. O que deixa assim nosso Aranha Humana com raiva, indo com tudo pra cima do inimigo e sim, se balançando com grande estilo. No que o ladrão sai do carro e entra em um prédio, temos uma cena que eu acho da hora. Que é o Miranha ali de fininho, botando um medo no cara. E é exatamente assim, no susto, que o maluco cai do prédio e Peter tem sua vingança. Longe dali, os militares estão super felizes com o projeto do Homem de Ferro. Mas não dura muito não, porque uma figura misteriosa acaba com geral. Eis que o dia da formatura finalmente chega, e por mais que já tenha passado um tempo, o Peter não esquece das últimas palavras de seu tio. Então resgata seu desenho e faz seu novo uniforme, começando aqui a fazer o bem, salvando diversas pessoas como o amigão da vizinhança. Mas nem todo mundo gosta de um herói mascarado, como por exemplo o dono do Clarim Diário, J. Jonah Jameson, que considera ele uma ameaça pública. Então manda colocarem no jornal que a partir de agora ele vai pagar todo mundo que trazer fotos desse criminoso mascarado. E obviamente quem não
não perde a oportunidade é o próprio Peter, até porque vai uma curiosidade aqui, que foi ele quem criou o OnlyFans, só que o cara é muito gênio, porque tira a foto dele mesmo e vende desde a década de 60. Na Oscorp, Norman tá todo feliz que sua empresa é a principal fornecedora de armas do país. No entanto, a direção ali fala que eles vão vender a empresa logo após o festival. E é exatamente no festival que Peter aproveita para tirar algumas fotos. Imagina a cara do maluco ao ver que a nova namorada do Harry é ninguém menos que a Mary Jane. Aí não tem como não dizer que é mina interesseira também, porque primeiro era o cara do carro e agora é o cara super rico. Mas nem dá pra pensar muito também, porque o sentido aranha avisa do perigo e o Duende Verde surge desintegrando com os diretores. E é no melhor estilo Superman que Peter Parker se torna o Homem-Aranha e parte pra cima do vilão, começando aqui alguns salvamentos e muita porra. Na real, ele apanha bastante, mas também usa bastante o cérebro, porque no que fica embaixo do planador, consegue destruí-lo mandando o vilão pra longe e salvando a MJ nos últimos segundos. O pior disso tudo é que agora ele tá morando com o Harry, né? Só que quando tá em casa ali, o Harry se desculpa por não ter contado sobre ele a Maria Jane, mas muda totalmente bem rápido. Ele fala como ele gosta muito dela e que também o Peter é lerdão, porque nem tentou nada ainda. Enquanto isso, o Parker tá lá numa cara de paisagem. Troca a cena e o JJ fica todo orgulhoso que criou o nome do Duende, mas não tão feliz ao ver o próprio Duende chegar por ali. Mas tá tranquilo, porque o Homem-Aranha e desmaiou. E sim, a verdade é que o Duende poderia ter acabado com ele ali mesmo, deixando cair, mas esse não era o plano, já que o que ele quer mesmo é convencer o herói a ficar do seu lado. Em outra noite, Peter vai ver um rosto amigo, mas ainda não fala o que sente. Então a Mary Jane vai embora e suspeita esses malucos, hein? Mas por sorte, nosso herói do barulho percebe isso e surra geral. E termina a noite com um dos beijos mais clássicos do cinema. O cara sem máscara é um gatinho, agora bota a máscara vira um leão, não perde uma. Quer dizer, na real ele vira uma aranha. Em outro dia, o amigão da vizinhança tá salvando a galera do incêndio quando escuta uma criança gritando no prédio. Porém, ao chegar lá, vê que é ninguém menos do que o Duende Verde, e por mais que tenha sido cortado com os trequinhos que o vilão joga, dessa vez pelo menos o Homem-Aranha consegue bater um pouco, mas logo foge. Mais tarde, temos um dos piores dias de ação de graça pro Harry, porque tudo começa quando o Peter chega todo cortado e o Norman na hora liga os pontinhos, e no que ele sai no local começa a xingar todo mundo, falando mal da Mary Jane, inclusive, coisa que deixa ela pistola, já que o Harry nem defendeu ela, então vaza o deixando sozinho. Como agora sabe a identidade de seu maior inimigo, o Duende Verde decide atacar quem ele mais ama. É no hospital que Peter consegue falar o que sente sem perceber pra sua amiga, só que o Harry acaba vendo o finzinho ali, então ele volta pra casa e fala que concorda com o pai dele, dizendo que as mulheres são tudo assim, mas o Bocudo ainda me fala que o Peter sempre amou ela, o que dá margem pro Duende Verde sequestrar outra pessoa que seu inimigo ama e dessa vez o chamar pra brincar. Ao chegar no local, o vilão dá duas opções, ou ele salva seu amor ou salva várias pessoas. E é num pensamento rápido que o Homem-Aranha salva primeiro Mary Jane, geralmente cagou pro resto. Mas não culpo, porque diferente dos quadrinhos, que o herói não salva nem a Gwen, esse aranha do filme é Gold, porque além de salvar a garota, ainda salva geral em seguida. Mas não acabou não, porque ao meter um Get Over Here, o Duende arrasta o Miranha pra um prédio e explode tudo, dando aqui uma grande porradaria entre os dois, até Norman pedir pro Peter parar. Mas na real ele só queria distraí-lo, enquanto chamava seu planador. Porém, como o sentido aranha tá em dia, o Miranha consegue desviar e o Duende se manda de arrasta. Agora acontece um negócio que mais pra frente vão entender o porquê eu acho, nossa, muito sem noção. É o que? O herói pega o Norman e o leva pra casa, o que faz o Harry pensar que foi o Homem-Aranha quem matou seu pai, só que eu não consigo julgar ele disso, porque literalmente ele vê o Homem-Aranha com o pai dele normalzinho. Ele, não é que ele levou o cara morfado no Duende Verde ou com o planador do lado pra mostrar. Não, mas enfim, um velório é realizado e depois de muito tempo, Mary Jane percebe quem ela ama de verdade. Mas como com grandes poderes vem grandes responsabilidades e não uma porrada de mulheres, o Tigrão taca ela na friend zone, porque agora ele não pode ser um namorado, e sim o herói que o mundo precisa. Peter Parker deve ser o Homem-Aranha. E faz assim nós chegarmos ao fim do filme, que eu considero bom pra caramba, pra mim é uma das origens perfeitas assim que já fizeram, porque tem os personagens clássicos, não inventam moda e o vilão é muito foda. No entanto, me diz aí o que tu acha desse filme, porque pra mim o Homem-Aranha de 2002 merece uma nota C, de com grandes poderes vem grandes likes.